com mais um vídeo no canal, Dicas de Cartola FC, rodada número 16. Como vocês podem ver aí do lado, a gente fez uma excelente pontuação na última rodada, acertamos no Luciano, 102,50 pontos. Foi uma pontuação excelente para a rodada, beleza? E já bora escalar para essa rodada de número 3 jogos que não vão valer, beleza? O jogo de Vasco e Bahia não vai valer, o jogo de Atlético Mineiro e Fortaleza não vai valer, e entre Grêmio e Botafogo também não vai estar valendo, beleza? A gente vai ter aí então apenas 7 jogos, e jogos muito difíceis, tá, galera? Porque, ó, por exemplo, começando com Fluminense e Palmeiras, um jogo muito difícil, um jogo aí no Maracanã. Fluminense, depois que voltou do Mundial, não voltou muito bem. Já o Palmeiras tá meio que se encaixando também. O Abel tá recebendo algumas críticas no Palmeiras, mas eu acredito que seja um jogo de poucos gols, tá, pessoal? Talvez um 0x0, 1x1. 1x1 é muito interessante para esse jogo, então vai ser difícil eu escalar alguém desse jogo, tá, pessoal? Um jogo muito trucado, eu acredito que vai ser. Ceará e Mirassol, pessoal. Ceará também não voltou muito bem. Já o Mirassol tá voando, fez aí 3x0 no time do Santos. Jogou muito bem em casa e fora de casa vai enfrentar o Ceará. O Mirassol tá muito bem, tá, pessoal? Acredito que pode sair com uma vitória, placarzinho magro aí, talvez até segurando um SG nesse jogo contra o Ceará. Beleza, pessoal? Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians também tá muito mal das pernas, né, pessoal? Já o Cruzeiro meteu 4x0 no Juventude, é o líder do campeonato, líder isolado, lembrando que alguns times têm uns jogos a menos, mas é o líder isolado do Brasileirão, tá, pessoal? Tá muito bem, tem um excelente time recheado de craques e acredito que possa sair com a vitória nesse jogo do Corinthians, beleza? Mesmo sendo um jogo fora de casa pro Cruzeiro. Santos Internacional, também um jogo muito difícil, esse eu já acredito que vai ser um jogo mais aberto, tá, pessoal? Talvez ali um placar de 2x2, acredito em gols para os dois lados. Eu acredito, né? Mas se fosse apontar um favorito, apontaria o Internacional, tá? Mesmo fora de casa, o Santos está muito mal. Tomou 3x0 do Mirassol, pessoal. E o Internacional vem validando o seu time ali, beleza? Tá jogando muito bem o time do Internacional. Red Bull Bragantino e Flamengo. Um jogão também de bola, pessoal. Segundo colocado contra o terceiro. Red Bull não tá muito bem depois dessa parada. O Flamengo se encontrando também. O time tá com algumas instabilidades no elenco. Jogadores com rixa, alguma coisa assim, mas está se acertando. Então, se fosse apontar um favorito, também apontaria o Flamengo, mas não é tão favorito assim não, tá? E temos Vitória e Sport valendo para a rodada também. 15º contra o último colocado. O Sport só tem 3 pontos, tá, pessoal? Vamos ficar prestando muita atenção nisso, que tá jogando muito mal o time do Sport, foi cobrado por torcedores. Então, Vitória tem grande potencial nesse clássico aí. Lembrando também que é um clássico, né? Então, tudo muda. Jogo lá no Barradão, casa do Vitória. Vamos apostar no Vitória, que a gente possa até sair com o SG. E por fim, dos jogos que valerão para a rodada, Juventude e São Paulo, tá, pessoal? Um jogo que eu acredito que é muito favorito para o São Paulo. São Paulo tá muito bem no campeonato, fez um jogo muito bom aí novamente, os 2 últimos jogos do São Paulo muito bom no campeonato. Já o Juventude tomou 4 do Cruzeiro, né, na última rodada, e dentro de casa não é mais aquela força toda que já foi um dia no campeonato, pelo menos esse ano não tá sendo. Beleza? Bora partir para nossa escalação então. Separei aqui algumas dicas de goleiros para vocês. Temos o Rocher do Internacional. Como eu falei, acredito que vai ser um jogo de gols, tá? Mas o Santos é um time que finaliza muito ali com o Guilherme, com o Neymar. Isso pode estar rendendo grandes defesas para o Rocher, beleza? Cássio reenfrentando o seu antigo clube, né? O Corinthians. Acredito que é um motivo a mais para ele querer catar muito ali no gol. E o Corinthians está muito mal, já o Cruzeiro muito bem. Acredito que possa sair com o SG e algumas defesas o Cássio do Corinthians, tá? O Rafael do São Paulo é um goleiro que eu acredito ser meio arriscado para a rodada, mas coloquei aqui entre as opções por conta do SG, tá, pessoal? O SG do São Paulo é bem viável essa rodada, mas o Juventude não vai finalizar muito, então se fizer um gol, pode ser que negativo o goleiro Rafael. Se for escalar o Rafael, não esquece de colocar o hack do goleiro lá, que é colocar um goleiro mais caro no titular e ele como reserva. Mirassol e Ceará, temos o Walter, né, goleiro do Mirassol. Ótima opção para rodada, como eu falei, acredito que pode sair com o SG e também fazer algumas defesas. Na minha opção, a melhor opção para rodada, uma delas, né, é o Lucas Arcanjo do Vitória, jogando contra o Sport, beleza? Ótima opção para rodada, goleiro do Vitória, jogando contra o Sport. O Sport precisa ganhar, vai finalizar, né? E tá muito mal, então acredito que possa sair com o SG, o goleiro do Vitória. E também temos como opção Gabriel Brazão, mesma coisa que eu falei para o Rocher. O Santos é um time que recebe muitas finalizações e com isso o Gabriel Brazão tem conseguido uma boa média, vem fazendo defesas, bastante defesas ainda no campeonato, então é uma excelente opção, tá? Vamos fechar aqui, pelo menos por enquanto, nosso time com Lucas Arcanjo, beleza? Lembrando você que não segue o Instagram do canal, tá aqui do lado, o Instagram vai estar passando para vocês.
Segue lá, pessoal, é lá que eu atualizo o time, posto várias dicas interessantes, muito interessantes. Também tem um grupo no Telegram onde eu posto muita coisa. Segue tudo aí, pessoal, valeu? Aqui também, começando com o Bernabé do Internacional, pessoal. Bernabé, excelente jogador do Internacional, vem fazendo muitos desarmes aí, né? Já tem 22, é um excelente jogador, chega muito à frente no time, né? Ao ataque. Vai jogar contra o Santos, acredito que possa participar até de um gol, talvez, com assistência. Até fazendo gol, né? Ele chuta bastante a gol, então é uma excelente opção. Piquerez do Palmeiras também, como excelente opção aqui, pessoal. Vem fazendo ótimas pontuações o Piquerez do Palmeiras e é um excelente jogador para Cartola, como a gente sabe, tá? Reinaldo, já adianto que o Reinaldo é o meu primeiro lateral que eu vou estar escalando aqui no time, tá? Reinaldo bate pênalti e faz gols fora, além de ser de pênalti, né? Já tem 7 gols no campeonato. Como eu falei, acredito que no possível SG do Mirassol. Então vai ser uma excelente opção o Reinaldo aí, beleza? Para vocês estar escalando. Kaique Bruno, do time do Cruzeiro, excelente opção também. Mestre das roubadas de bola, dos desarmes, né? 38 desarmes, tá desarmando muito. Jogando mesmo fora de casa, acredito que ele e o Fagner sejam boas opções. Pode estar escalando aí até os dois, tá? Vamos ficar de olho quem vai jogar, se é o Fagner, se é o William. Mas são excelentes opções. Aguirre do Internacional também, muitos desarmes. Ó, 31 desarmes, excelente opção contra o Santos. E os dois do São Paulo, né? Que é mais arriscado um pouquinho, tem que ver quem vai jogar, se o Wendel não vai jogar. Mas temos aí como boas opções o Enzo Dias e também o Cedric Soares, beleza? Se for para escolher um dos dois, prefiro o Enzo Dias, tá? E se tiver o Wendel também, prefiro o Wendel. Beleza, pessoal? Eu vou estar fechando aqui com o Kaique Bruno. Esses são meus dois laterais, então. Também, começando com o Vitor Gabriel, do time do Internacional, que sempre faz excelentes pontuações. Ó, já tem 13 desarmes, zagueiro é menos desarmes mesmo, mas ele já tem 13 e sempre faz ótimas pontuações, tá, pessoal? Olha a média dele, excelente, média de 9.24. Na última fez 10 com SG, tá jogando demais o zagueiro Vitor Gabriel. E também já participou de gols. Olha aqui, tem 2 gols no campeonato, tá? Inclusive foram no mesmo jogo. Arboleda também, excelente opção do time de São Paulo. Já adianto que é o meu primeiro zagueiro. Gosto muito do Arboleda para Cartola, tem 16 desarmes, tem até um gol no campeonato, participa de jogadas aéreas. Vai estar enfrentando o time do Juventude, é uma excelente opção, tá? O Gustavo Gomes do Palmeiras também, mesmo fora de casa, gosto muito dele para Cartola, excelente opção. Tá um pouco mais atrás das outras que eu vou passar, mas não deixo de citar aqui. Fabrício Bruno e Vidalba, tá? O Vidalba tem uma média um pouco maior que o Fabrício Bruno, mas os dois são excelentes opções, tá? 17 desarmes por Vidalba. Quantos desarmes tem o Fabrício Bruno? 16, muito parecidos jogadores. O Fabrício Bruno participa de jogadas aéreas também. São excelentes opções da rodada, tá, pessoal? Léo Ortiz contra o time do Bragantino também vale muito a pena. Tem 10 desarmes o Léo Ortiz. Pode ter aquela questão da lei do ex, né? Ele que era do Bragantino. E separei aqui mais 2 do São Paulo. O Ferrarese e o Alan Franco. O Alan Franco é uma opção para quem tem menos cartoletas, tá? Se tiver que fechar a zaga do São Paulo, se você for com 2 zagueiros, não recomendo com 3, porque daí você não vai com laterais. Então eu recomendaria Ferrarese e Arboleda, tá? Para fechar a minha zaga aqui, eu vou estar fechando pelo menos por enquanto com o Vidalba. Lembrando que tem atualização do time lá no Instagram, beleza? Opções do que como de costume, né? Até porque são menos jogos, mas vou passar para vocês as opções que a gente tem. Arrascaeta voltou embaixo do Mundial, olha as pontuações dele. Baixíssimas comparado ao potencial do Arrascaeta, mesmo assim não deixa de ter uma média de 9.71, tá entre os artilheiros, os líderes de assistência do campeonato. Olha, 9 gols, 4 assistências, muito bom para Cartola o Arrascaeta, tá, pessoal? Vamos ficar de olho nesse jogador do Flamengo para a rodada. Alan Patrick também, do Internacional, é uma excelente opção. Olha aí, já tem 3 gols, bate pênaltis pelo Internacional, né? 4 assistências, tá entre os líderes de assistência também do campeonato. Vale muito a pena estar escalando, assim como o Neymar, né, galera? É uma aposta aí o Neymar, tá dando do Neymar como aposta, olha que coisa, né? Mas é isso que está acontecendo, o Santos está mal no campeonato, mas o Neymar é sempre bom citar, beleza? Matheus Pereira, do time do Cruzeiro contra o Corinthians, excelente jogador, apesar de ter apenas 2 gols, tem 5 assistências no campeonato, é o líder de assistências no campeonato, beleza? A média excelente de 8.32, participa muito do jogo e vai estar aqui no meu time, é meu primeiro meia, tá, galera? Rafael Veiga do Palmeiras, deixei como opção aqui contra o Fluminense, mas corre mais por fora, tá? Nem o Veiga, nem o Palmeiras estão nos seus melhores momentos, o Veiga menos ainda, vai jogar fora de casa, vale a pena escalar para correr um pouco por fora das opções. Barreal do Santos, deixei como opção porque ele tem muita média boa, olha, 22 desarmes, já tem 3 gols no campeonato, beleza? Participa muito das jogadas ofensivas, está com a média aí de 6.19, excelente opção. Mateuzinho do Vitória também, excelente opção, tá? Já tem 2 gols no campeonato, vai jogar contra o último colocado do campeonato, apesar de vir de más pontuações, bastante tempo aqui o Mateuzinho do Vitória, é uma excelente opção para rodada.
Christian do Cruzeiro, assim como o Lucas Romero, são excelentes ladrões de bola. Ó. O Romero já tem 33 desarmes e o Christian, cadê? 14, um pouco menos, né? Mas também acredito eu que tem menos jogos, ó. Tem 12 jogos e o Lucas Romero 14. Beleza? Mas o Christian é uma excelente opção, assim como o Lucas Romero, pensando que o Corinthians vai ter que propor o jogo, eles vão roubar a bola. E também o Christian fez um gol na última rodada, participa de jogadas ofensivas, tá? Fica a critério seu, se você for colocar 2 do Cruzeiro, coloca o Matheus Pereira, e aí você vê se você quer um meia mais para desarmes, ou um meia também para chegada na área, mas com menos desarmes. E o Bobadilha do São Paulo, excelente opção, tá? Também é um jogador muito bom aí, do time de São Paulo, já tem 15 desarmes em apenas 10 jogos. Vale muito a pena, chega o ataque, finaliza bastante, tá? Eu vou estar fechando meu meia aqui, meu meio, né? Com o Arrascaeta e com o Alan Patrick, beleza, pessoal? Gente, opção que já tá no time, né? Óbvio. O artilheiro do campeonato, Caio Jorge, tem uma média excelente de 12,20 pontos. Última rodada mitou, como sempre vem mitando, por isso não tá com a valorização tão alta aqui. Mita demais o Caio Jorge, né? Tá com... Cadê aqui? 12 gols no campeonato já, pessoal. Além de 4 assistências. Além do homem fazer gol, ele dá assistência. Na última rodada deu 2 assistências pro Gabigol, tá, pessoal? Excelente opção, o Caio Jorge do time do Cruzeiro, beleza? A gente também tem o Luciano, que também vai estar no meu time. Excelente opção também do time do São Paulo. 3 gols, vem de 2 mitadas aí. A gente acertou essa última dele. Tem 24 finalizações, é um jogador que participa muito de jogo, por isso que eu gosto do Luciano para Cartola. Além dele, a gente tem o Wesley, do time do Internacional, e o Facundo Torres aqui, Borré, Vitor Roque. Para mim são jogadores que correm mais por fora, por isso que eu citei meio rápido assim, mas são boas opções, tá? Se fosse para escolher entre Palmeiras e Internacional para ir com algum do ataque, preferia jogadores do Internacional. Renato Kaiser, né? A gente tem como opção também, tem 4 gols no campeonato. É o cara aí da frente de ataque do time da Vitória, tá enfrentando o último colocado, excelente opção. Aí a gente tem o Luiz Araújo também como opção do time do Flamengo, enfrentando o Bragantino. O Luiz Araújo tá vivendo uma boa fase. O Guilherme também é um ótimo pontador de cartola, por isso que eu deixei ele aqui, já tem 2 gols, 16 finalizações, excelente opção para rodada. André Silva, também do São Paulo, é uma excelente opção para rodada, beleza? E o Gabigol, cadê o Gabigol? Vamos ver se ele tá provável aqui. Se ele tiver provável, a gente já fecha o nosso ataque com ele. Eu acho que não tá provável o Gabigol. Por enquanto o Gabigol não tá provável, tá, pessoal? Vamos ficar de olho aí, que é uma excelente opção também. Vamos ver se ele vai jogar, se não vai. Então, não tendo o Gabigol, já tinha deixado preparado aqui, ele seria a minha opção se estivesse provável. Como não tá provável, eu vou estar escalando o Renato Kaiser por enquanto, tá? Tô de olho nas atualizações, tá, pessoal? Opções: Leonardo Jardim do Cruzeiro contra o Corinthians, Hernan Crespo do São Paulo contra o Juventude e Fábio Carilli do Vitória contra o Sport, beleza? Eu vou estar fechando aqui com o Leonardo Jardim do time do Cruzeiro, tá bom, pessoal? Capitão, beleza? Já deixei aqui o banco de reserva para vocês também, preparadinho com Gabriel Brazão, Enzo Dias, Léo Ortiz e Christian, e o nosso reserva de luxo é o Luiz Araújo do Flamengo, beleza? Tá fechado o nosso time, 148 cartoletas, sobraram 7, esse foi o nosso time. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, segue no Instagram, valeu, tamo junto e fui!